Bom, rapaziada, terceira semana de estudos até me tornar um cientista de dados. E foi mal por estar trazendo esse vídeo depois aqui no final de semana. Eu tive umas outras responsas e eu acabei não conseguindo gravar, teve carnaval também. Mas enfim, essa foi uma semana muito boa porque foi a semana que eu finalizei o meu primeiro projeto, né, que eu vou colocar no meu portfólio. E esse foi um projeto na área financeira e eu vou até trazer um vídeo, talvez eu grave hoje ou grave amanhã, não sei. Sobre esse meu primeiro projeto, o que eu busquei demonstrar nele, né, como eu escolhi o tema e coisas que podem ser importantes para quem está começando agora e está em dúvida sobre qual portfólio ou sobre qual projeto escolher, etc. Eu vou trazer um vídeo mais completo explicando sobre cada uma dessas coisas, mas basicamente a terceira semana que passou foi isso, eu finalizando, né, algumas etapas ali do primeiro projeto que eu tinha desenvolvido. E essa também foi uma semana um pouco mais curta, que na segunda-feira foi meu aniversário. Então eu tive ali basicamente 4 dias, né? Vamos por aí de terça até sexta. E sábado e domingo também não consegui mexer muita coisa. Como eu estava em finalização de projeto, eu falei, vou finalizar esse projeto durante essa semana. Eu tinha me dado esse período, né? Igual eu falei no outro vídeo. Então eu não fiquei me cobrando tanto assim de fazer tanta coisa, porque eu só precisava terminar esse projeto, né? Finalizar esse primeiro projeto durante essa semana. Mas então vamos lá, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Amorim e eu tô documentando a minha jornada até eu me tornar um cientista de dados aqui no YouTube e também tô documentando nas minhas redes sociais. Vou deixar aí embaixo o meu Instagram e meu TikTok para vocês poderem me acompanhar. A ideia aqui do YouTube, rapaziada, para quem ainda não viu os outros vídeos ou quem tá vendo por esse primeiro vídeo, é eu documentar semanalmente os meus estudos e documentar coisas que eu estou enfrentando no dia a dia, desafios, coisas que eu estou descobrindo que estão fazendo sentido para me manter, ou caminhos que eu estou tomando. E eu vou trazer tudo aqui para vocês, documentar tudo aqui para quem também está na mesma ou para quem pretende começar, ter um norte aí e ver qual que foi o passo a passo de alguém que está começando na área. E a ideia é essa mesmo, eu compartilhar minhas experiências com vocês e também quem tiver no mesmo, né, estiver seguindo, tentando entrar na área de dados, quiser comentar algo de legal aí nos comentários, deixar uma dica importante, pode comentar aí, que aqui é uma comunidade, a ideia é todo mundo poder se ajudar. Mas então vamos lá, rapaziada, começando na terça-feira, que foi o meu primeiro dia. Eu basicamente finalizei alguns ajustes no notebook. Eu já tinha finalizado a parte de análise exploratória, né, que eu tinha feito na outra semana. E aí faltava eu basicamente dar uma refinada no notebook, porque eu fiz utilizando o Jupyter Notebook. E eu fiz tudo lá dentro, basicamente, né? A parte de importação dos dados, manipulação, demonstração, né, de gráficos, etc. Então eu ia subir esse notebook no meu GitHub, a ideia é essa, né? E aí o notebook ia ter que estar muito bem estruturado, explicando os meus pensamentos, explicando quais foram as análises que eu decidi, as variáveis que eu decidi analisar, as que eu decidi deixar de fora, os insights que eu obtive. Tudo isso eu ia colocar ali no notebook para demonstrar mesmo, além do meu código, qual que foi o meu pensamento para poder desenvolver e chegar naquelas conclusões. Então eu tinha que deixar isso bem explícito no notebook, deixar isso bem documentado. Então esse primeiro dia, né, que foi na terça-feira, eu finalizei, né, os ajustes dos notebooks, e aqui um grande aliado meu que me auxiliou para escrita de texto, assim, hoje em dia eu acho que é muito difícil o pessoal não utilizar, que é a inteligência artificial. Então você ia ali já com o projeto pronto, você sabendo tudo que está escrito, eu ia jogando alguns textos, algumas ideias que eu tinha e pedindo para IA refinar e escrever ali de uma maneira que ficasse um pouco mais técnica, e fui colocando os notebooks ali, colocando nas células de notebook mesmo, explicando o processo de pensamento, etc. E pedindo para ela incrementar algo que talvez eu não tivesse pensado, etc. Que foi algo que me ajudou bastante. Então, recomendo muito para essa parte de escrita técnica, assim, vocês utilizarem alguma inteligência artificial para auxiliar durante o processo, que facilita muito. E depois de refinar o notebook, né, fazer toda essa parte de documentação, eu traduzi ele de português para inglês, rapaziada, porque algo que eu pretendo futuramente, né, lá num caminho bem
distante, não tão distante, vamos pôr aí, futuramente, vai. Eu pretendo trabalhar em algum lugar na gringa, então eu pretendo documentar todos os meus projetos, desde o primeiro, todos eles em português e em inglês, para futuramente alguns recrutadores, quando forem olhar o meu portfólio, olhar o meu currículo, eles vejam que eu documentei tudo em inglês e eles consigam entender também os portfólios, entender os projetos que eu fiz na língua inglesa, que hoje em dia é a língua universal. Então não tem como, rapaziada. Se você quer trabalhar lá na gringa, pretende futuramente arrumar uma vaga, já é muito importante vocês irem documentando também os projetos de vocês em inglês. E aqui também foi um processo muito simples, que eu basicamente tinha tudo escrito em português e só pedi para IA ir traduzindo. Eu fui colocando célula a célula para ela às vezes não omitir informação se eu colocasse, por exemplo, um texto completo ali de um notebook inteiro. Então fui fazendo célula por célula, foi um processo bem simples ali, demorou uns 10, 15 minutos. E ele foi traduzindo, colocando alguns termos técnicos que em português significam alguma coisa, só que para inglês às vezes já tem um termo pronto. Então isso foi algo que a IA também ajudou, que é para utilizar os termos corretos, tanto da parte de finanças quanto da parte de Python ali mesmo, técnico. E foi basicamente isso que eu fiz na terça-feira. Então foi finalizar a documentação e deixar ali traduzido, né? E na quarta-feira foi o dia que eu publiquei ele de fato no LinkedIn. Eu publiquei ele no GitHub, no caso eu subi o meu último commit e estruturei os dois readmes. Os readmes eu fiz também em português e inglês. E estruturar os dois readmes, né? O readme eu deixei eles em português, uma versão em português e uma versão em inglês. E eu consigo acessar as duas versões, pular de um readme para o outro, né? Que aí o recrutador que for querer ler em inglês, ele lê o readme em inglês, e o que for querer ler em português, lê em português. Só que os notebooks em si, eu deixei eles todos em inglês. E os códigos também, os comentários, eu deixei eles todos em inglês. Então eu estruturei os dois readmes, o notebook já tinha traduzido e tal. E aí eu fui e publiquei no GitHub, fiz o último commit lá, né, estruturando os readmes, e também fiz uma publicação para postar no LinkedIn, que eu já quero começar a movimentar ele também com alguns projetos e coisas que eu tô aprendendo ali no meu dia a dia. Então na quarta-feira eu basicamente fiz essas duas coisas ali, finais mesmo ali, ajustes finais e publicação do meu projeto. E na quarta-feira basicamente foi isso. Então depois de finalizar esse primeiro projeto, na quinta e na sexta-feira eu já comecei a estudar SQL, que era o próximo objetivo, né, seguindo o meu roadmap. Para quem não sabe, eu publiquei um vídeo aí falando sobre o roadmap de estudos que eu vou seguir durante esse ano para alcançar a vaga de cientista de dados. E depois do primeiro projeto que estava lá no nosso roadmap, que foi o que eu finalizei, tá previsto para eu estudar a parte de SQL, né? Então eu comecei a estudar SQL, então assisti algumas aulas do Tell Me Why, né? Que ele tem um curso completo de SQL para iniciante. No caso, eu tô estudando mais para revisar, porque eu já tive SQL na faculdade, só que tem muito tempo. Então eu peguei para estudar agora dessa vez e já embalar e continuar, e eu pretendo não parar de mexer mais com essas linguagens, né? Então eu tô revisando agora para ela esquentar na cabeça de novo e eu mexer com ela sempre, sem problema nenhum. Então tô revisando ainda, né? Na quinta e na sexta eu comecei a parte de SQL, assistindo as aulas do Telzão, e aí foi a parte de introdução mesmo, e vi os comandos de select, from e where, né? E aí fiz umas consultas básicas utilizando um database lá que ele deixou de exemplo, e aí foi basicamente isso que eu fiz durante essa primeira semana, no sábado e domingo. Para não falar que eu não fiz nada, que eu falei que sábado e domingo eu não tinha feito nada, mas eu dei uma curiada ali no Databricks, que foi algo muito importante também, que eu estava conversando com um parceiro meu que já trampa na área. Ele trampa num banco grande, e aí durante uma conversa que eu tive com ele, foi até algo que assim expandiu a minha mente, em questão de não focar tanto só em ferramenta, mas focar no processo em si, de um projeto de dados. E aí ele me despertou essa curiosidade de começar a estudar Databricks também, porque o Databricks, né, para quem não sabe, ele está presente ali em todas as etapas de processo de uma análise, de um projeto de dados, né?
e ele vai desde a parte de extração, importação, automação de imports, né, dos dados, a parte de engenharia de dados, ciência de dados e análise. Então ele está ali presente em todas as etapas do projeto, né? E você entender isso é muito importante, entender sobre o negócio também é muito importante. Então eu já comecei a mexer com Databricks, assim, dei uma olhada, né? Como que eu criava uma conta, deu uma fuçada ali em alguns vídeos explicando por cima sobre como que funcionava o Databricks, coisas importantes que eu precisaria aprender. Então foi mais essa fuçada ali mesmo, essa meio que virada de chave. Eu até posso trazer um vídeo também depois falando sobre a diferença de você só estudar a ferramenta e você estudar ali práticas do negócio mesmo, e que vai te colocar muito mais à frente do que quem só está estudando as ferramentas. E aí eu comecei esse estudo, né, do Databricks, focando mais nisso mesmo, em resolver um problema real. E basicamente foi isso durante essa semana, rapaziada. Então eu finalizei o meu primeiro projeto de portfólio, depois comecei a estudar SQL e no final de semana eu dei uma olhada ali por cima no Databricks. Beleza, rapaziada? Para essa próxima semana, né, essa que tá passando agora, e foi semana de carnaval, segunda e terça, eu fiz algumas coisas ali, mas não muito, e vou continuar estudando durante a semana. Agora eu tô de férias, então vai dar para eu fazer bastante coisa, e espero que os próximos vídeos tenham muito mais conteúdo de coisas que eu tô fazendo, e eu vou trazer tudo para vocês aqui detalhado, e espero que vocês estejam gostando aí, acompanhando a jornada. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder. E se você tem alguma sugestão também de coisas que eu posso mudar, tanto em questão de gravação de conteúdo mesmo, ou, você está indo por um caminho que talvez não seja tão bom, questão dos estudos, pode deixar tudo aí, rapaziada, que a gente troca uma ideia sobre. E acho que é isso, rapaziada. Até o vídeo da próxima semana eu vou trazer também uns outros vídeos que não vão ser só sobre a atualização dos meus estudos. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, fechou? Valeu!